Começa agora, pela Rádio Toque Zero Anda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia, Marcelo Alban. Oferecimento: Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos e esotéricos. Acesse www.mixbijueesotérica.com.br. Olá, queridos amigos, queridas amigas, eu sou Marcelo Alban, sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia, com grande prazer e satisfação, que hoje eu me encontro aqui com vocês para falar sobre Orixá, falar sobre magia, sobre ebó, sobre encantarias e todos os assuntos diversos da nossa religião que encontramos aqui em nosso país, né? E muitas vezes nós falamos coisas, usamos coisas, e não sabemos o porquê de cada coisa. O que significa, por que usamos, por que falamos e por que fazemos também isso. Então hoje aqui no programa Raízes do Culto, com grande prazer e satisfação, que eu vou estar explicando para vocês um pouco sobre o uso dos odus, dos itons que cada odu traz. E por que eles trazem aquele iton, aquela frase, aquele poema, aquele verso ali. Então hoje aqui vocês vão entender um pouco sobre os itons, o uso deles, o porquê eles trazem aquelas frases, muitas vezes assim, que não mostra muita concordância. E a gente fica pensando, mas o que quer dizer isso? Por que quer dizer aquilo? Por que está falando aquilo? Então hoje vocês vão entender um pouco melhor sobre os itons de Fá. Axé em seus caminhos, e como toda sexta-feira eu gostaria de convidar aqui meu amigo Alan para fazer parte do programa e me ajudar. Axé em seus caminhos, Alan, e boa noite. Boa noite, Marcelo Alban, tudo bem? Tudo bem. E contigo, como está? Muito bem também, Marcelo. Sexta-feira sempre um prazer ao vivo aqui com os ouvintes. O assunto de hoje realmente é muito bom novamente, porque realmente os itons de Fá a gente ouve e talvez não compreenda o que quer dizer realmente, né? Mas hoje nós vamos estar aqui explicando um pouco sobre esses itons aí, o que é os itons, por que são usados, qual é a mensagem que os itons passam realmente para nós, né? Porque muitas vezes nós escutamos esses itons, essas lendas aí, mas passa assim batido, né? A gente nem para analisar realmente e dar valor o que é e como é isso, né? Nós procuramos sempre compreender, mas os itons de Fá muitas vezes assim fala coisas que nós olhamos e falamos assim, será que aquilo é o que eu estou pensando ou não é? Então hoje nós vamos estar explicando um pouco sobre os itons dentro dos odus e como eles agem, como eles funcionam na vida das pessoas e por que eles devem ser interpretados, por que eles devem ser analisados antes mesmo de dizer alguma coisa para as pessoas. Tá certo, Alan? Perfeito, Marcelo, perfeito. E lembrando, gente, quem quiser participar do programa, o MSN que nós estamos recebendo as perguntas é contato marceloalban@hotmail.com. Contato marceloalban@hotmail.com. É isso, né, Marcelo? Sim. E o site também está lá atualizado com coisas bacanas. Você, meu amigo, minha amiga que está em casa e procurando assim saber mais um pouco sobre o culto de Orixá, entender melhor sobre o culto de Orixá, então vocês podem entrar aí no site do Marcelo Alban, que vocês vão ver coisas bacanas mesmo. Então entra lá no site lá que é www.marceloalban.com.br e quero convidar todos os meus amigos e amigas para o Lubagé, que nós vamos estar realizando aqui no dia 28, às 19 horas. Eu quero contar com a presença de todos vocês, amigos,
para o Lubagé, tá? E saída dos Iaôs, que vão estar entrando aqui na casa, que vão estar recebendo seus uruncós. Então venha participar dessa festa, que é um ebó. O Lubagé é um ebó, né, gente? É um ebó para limpar as pragas, para tirar as doenças, maldição. Você aí que está muitas vezes passando por dificuldades e gostaria que este orixá, Obaluayê, Oxumaré, Nanã, Iuá, Ossani, vamos dizer assim, te ajude numa situação, venha participar então do Olubagé aqui no Ilê Axé Moguian, em Franco da Rocha, tá, gente? Na rua Vitor Hugo, número 59. Para maiores informações, é só ligar no telefone 4444 0883. E faço questão que todos vocês venham participar aqui do Olubagé, a festa do rei, né, que é o Baluayê, o Maulu, e venham compreender mais um pouco essa cultura magnífica que é o culto dos nossos ancestrais, chamados de orixá. Tá certo, pessoal? Bacana, perfeito. Informações, lembrando, telefone 11 4444 0883, e-mail e MSN mesmo, contato marceloalban@hotmail.com. Isso mesmo. Então eu espero todos vocês aqui para essa festa do grande rei Obaluayê, tá? E agora, tomando assim um pouco a atenção de vocês para esse assunto que é maravilhoso, que é esses itons, né? Porque a nossa religião está ligada ao culto de orixás, que também pertence ao culto de Eledumare, ou seja, né, o culto dos deuses que nós incorporamos, esses deuses que estão dentro da natureza. É um caminho até um pouco complicado para a gente entender, para a gente compreender realmente esses sacrifícios que nós fazemos perante os nossos ibás, perante os nossos orixás, né? E não devemos buscar soluções rápidas, gente, através de culto de orixá, que isso muitas vezes não acontece. Por quê? Porque o nosso tempo não é o tempo do orixá. E nem devemos buscar benefícios próprios através de ebós, mas muitas vezes soluções de alguns problemas que nós encontramos aí no dia a dia. Porque muitas vezes as pessoas se aproximam desta religião com propósito obscuros, muitas vezes até com maldade no coração e na cabeça, né? Então, os primeiros passos do Iaô é compreender a religião. Os primeiros passos do Iaô é entender melhor o que essa religião traz, o que essa religião faz, né? Aí o Iaô, ele vai para a casa de orixá, ele começa a aprender, começa a vivenciar. Mas para que o Iaô possa aprender e vivenciar, ele tem que respeitar as hierarquias, ele tem que respeitar alguns conceitos da casa de Candomblé, algumas metodologias, para poder compreender o culto de orixá. Então, você que é Iaô, você que é Abiã, que quer entrar numa casa de culto, saiba respeitar, não seja curioso, não seja uma pessoa que bate de frente, que você escuta uma coisa na cozinha e chega lá no banheiro você conta, ou você escuta as coisas da casa de Candomblé e na semana você posta aí nas redes sociais, gente. Isso daí é falta de hierarquia. E aí vocês não vão aprender mesmo o que é culto de orixá. Então você tem que manter o segredo. Por isso que a palavra Aô quer dizer segredo, né? Guardar o segredo daquilo que vivenciamos dentro da casa de culto, né? Então, quando a gente aspirar ou ver alguma coisa dentro da casa de Candomblé, alguns problemas que todos os terreiros têm, devemos muitas vezes buscar soluções e não alimentar essas discórdias, porque o nosso bem-estar material e benefício através das iniciações se deve ao bom equilíbrio da casa de Candomblé, tá? Então, quando nós falamos de tons, falamos de Odu, nós buscamos muitas vezes dentro dos tons algumas lições para ensinar essas pessoas que acham que sabem Candomblé, ou pessoas que dizem que são da religião do orixá e não passam a valorizar esses tons, esses segredos, e muitas vezes criam desarmonia dentro da casa de orixá. Se você realmente quer conhecer uma pessoa, gente, dentro do culto de orixá, dê poder a ela. É só você dar poder a ela que você vai ver como ela se transforma e realmente ela vai mostrar quem ela é. Mas se você tem orixá no coração por você, você não precisa ter medo, porque o próprio orixá vai
se incumbir de afastar aquela pessoa do axé, vai se incumbir de afastar aquela pessoa da sua vida. Então, quando buscamos harmonização espiritual, que nós brindamos a fé, né, pela qual nós acreditamos que o orixá está presente ali nos nossos ibás, nas nossas louças de orixá, nós buscamos também entender o que ele é, o que ele representa para nós dentro desse conceito. E os tons, eles explicam isso, gente. Eles explicam isso bem claro, né? Muitas vezes a gente vai ouvir assim, no Odu Oxemeji, né? Quando Oromilá diz, a realidade pode ser cruel, mas devemos lembrar que sempre a verdade é sempre a verdade. Então, esse Odu de Oromilá, esse tom do Oxemeji, ele está mostrando, a realidade pode ser cruel hoje, mas ela sempre vai ser realidade. E nós temos que se adaptar à realidade para que nós possamos viver num mundo melhor. Que nós possamos viver melhor dentro do culto de orixá. Então, para que eu possa viver bem dentro da casa de culto, eu tenho que viver a realidade. Essa realidade que a casa de Candomblé tem. Porque toda casa de Candomblé, gente, tem filhos de santo que ajuda, tem filho de santo que atrapalha, tem filho de santo que fala mal, tem filho de santo que fala bem. E isso é a realidade das casas de axé. Dentro dos terreiros sempre tem alguém falando bem ou falando mal. Então, a nossa realidade, ela pode ser cruel hoje, mas ela vai ser realidade para sempre. E nós vamos aprender a viver nessas realidades. Né? Quando o Odu, o Iton do Odu, Oxeturá, né? Quando ele diz assim, Oxeturá, ele fala, o que é verdade, é verdade. Aí Oromilá ele pergunta, né? Que sempre tem uma pergunta. Eu digo que é verdade, né? Verdade é o Senhor dos céus que guia nós através dos seus conhecimentos aqui na Terra. Então, o que esse tom de Oxeturá diz? O que é verdade? Oromilá ele responde, né? Verdade é acreditar que acima de nós existe uma força poderosa chamada de Olodumare, aonde ela é usada ao nosso favor. Então, se nós acreditamos em Olodumare, nós acreditamos que Olodumare é capaz de nos ajudar, nós não encontramos dificuldades na Terra. E muitas vezes a pessoa coloca os itons aí, falam desses itons, porque o itom fala aquilo, e não compreende realmente a essência do itom. Para que possamos compreender a essência desses itons e trabalhar com eles também, nós precisamos, gente, em primeiro lugar, conhecer Ifá. E para que nós possamos conhecer Ifá, nós precisamos participar desse culto. Né, desse culto, nós precisamos cultuar melhor as nossas divindades como elas merecem, como elas realmente são cultuadas na África através das suas energias e necessidades. Só que hoje as pessoas perderam essa essência. Hoje as pessoas estão muito preocupadas com roupas bonitas, fio de contas bonitos, e esqueceram a verdadeira essência que os nossos orixás têm. A verdadeira essência que os nossos orixás trazem da África, com simplicidade, humildade e um culto de união. Então nós precisamos retomar alguns conceitos de Ifá para que possamos também, pessoal, ajudar a colocar a religião para cima. Então, quando nós estudamos itons, nós buscamos realmente a verdade do nosso culto, né? Então, existe, Alan, vários relatos, né, sobre esses itons, e a gente acaba vendo aí em tudo que é rede social, as pessoas postando aí coisas sobre Oromilá, sobre tons de Ifá, e não compreende o que realmente aqueles itons querem dizer perante Deus, entendeu? Não se comporta como, na verdade, aquele tom ali indica, né? É assim, quando o jogo de búzios você abre ele, você não avalia ele ou analisa ele por uma caída só. Você analisa um conjunto, né? Um conjunto de caráteres, vamos dizer assim, porque cada Odu tem o seu próprio caráter, cada Odu tem a sua própria característica, cada Odu tem a sua personalidade. Então, nós não podemos analisar
o Odu isoladamente, entendeu? Falar, o Odu, Oxê fala isso, mas o Obará fala isso. Mas o que Oxê Bará diz? E as pessoas hoje não sabem a interpretação desses Odus, não sabem a interpretação desses caminhos e acabam muitas vezes até fazendo coisa errada pros orixás ou para a pessoa que está ali. Então precisamos compreender melhor a existência dos Odus na vida de cada ser. Então nós temos que entender esses tons de Odu para que possamos entender o caminho que vamos dar à pessoa ali na Terra, entendeu, Alan? Entendi. Que pode realmente, se a pessoa segue um caminho errado em cima ali do Odu, a coisa pode complicar para a vida dela, Marcelo? Sim, pode desandar, porque antes de Orixá nós temos ali o Odu, e o Odu ele é manipulado pela força de Exu. Então automaticamente Exu faz aquilo acontecer. Então, se você faz um ebó errado, Exu vai movimentar aquilo ali de forma errada também na vida do consulente. Então, precisamos compreender o que é os Odus e os seus Itons. O porquê que cada Iton tem 2 ou 3 mensagens e a gente fica olhando e falando assim, mas o que ele quer me dizer? Né? Que nem é o caso do Odu Iuarim Medi. Né? Iuarim Medi, ele fala do quê? O homem que não sabe e não sabe que não sabe, ele se torna imbecil. Né? Então o que esse tom quer dizer? Que nós devemos evitar pessoas que falam demais, pessoas que falam até pelo cotovelo. Você está explicando o B, a pessoa está falando do A ainda, entendeu? Sim. Então nós devemos evitar esse tipo. Então quando esse Odu aparece e o Arim Medi aparece numa consulta, nós temos que avisar o nosso consulente que ele precisa fazer um ebó, ou seja, uma medicina, para poder fazer com que esse ou essa pessoa saia do nosso caminho, sem causar nenhum problema, nenhum transtorno, tanto para nós, quanto para a pessoa que está ali recebendo o ebó, entendeu? Entendi, Marcelo. Então nós colocamos várias situações que os Odus mostram o caminho e nós não pegamos e deixamos passar em branco. Então um outro exemplo que nós podemos usar também é assim, o homem que não sabe e sabe que a sua vida não é saber, ele é ignorante. Então ele é um intruso entrando na vida da pessoa. Ou seja, a pessoa sabe que ela não sabe nada, ela sabe que aquilo que ela está fazendo não tem rotatividade nenhuma e ela acaba fazendo mesmo assim. Então ela é um ignorante, a pessoa é uma ignorante, que ela tem que se instruir para poder ensinar. Ela tem que, ou seja, buscar recursos. Para que ela possa amanhã voltar a ensinar aquela pessoa. Então esse tom, ele mostra claramente que a pessoa tem que fazer um ebó para se livrar de pessoas ignorantes no caminho dela, que pode atrapalhar o desenvolvimento social, financeiro, amoroso, em vários aspectos. Então quando você faz um ebó, que você trabalha esse ebó, que você trabalha essa medicina, gente, o que você está fazendo? Afastando esses empecilhos que são colocados por essas pessoas que muitas vezes não quer ver o crescimento evolutivo dela própria. Ou seja, o caminho de Uarim Medi diz assim, o homem que não sabe e sabe que não sabe e não tenta saber, este está adormecido, ele está prestes a despertar. E para que ele desperte isso, para que ele desperte o conhecimento, para que ele traga pessoas sábias para o lado dele, que vai ensinar ele a trabalhar, que vai ensinar ele a desenvolver as coisas, ele precisa fazer ebó. Então, você está vendo as 3 posições que os Odus dá para que nós possamos resolver um único problema. Mas aí, a falta de conhecimento de muitos zeladores em relação a isso, fica meio que vaga, porque as pessoas não se preocupam em desvendar esse mistério de Fá. As pessoas não se preocupam em que os Odus estão realmente trazendo, o que eles estão dizendo, por que eles estão me dizendo aquilo. Aí é onde cai o Babalorixá na parte da ignorância dele, transmitindo ainda mais ignorância para os seus discípulos ou para os seus omorixás ou clientes aí na vida. Então devemos tomar cuidado, porque o homem que não sabe e sabe que não sabe, porém não faz a tarde cair durante o dia.
ou seja, faz a tarde cair no começo da noite. Então, a verdade é sábia, ou seja, nunca você vai conseguir colocar a tarde para ser durante o dia, ou seja, antes do almoço. A tarde sempre vai vir após o almoço. Então, o homem, ele sabe que é verdade. Então, ele aprende a conviver com essas verdades, trazendo o conhecimento dos seus orixás para a Terra, ou seja, sabendo manipular a energia de orixá para resolver situações. É o que acontece. As pessoas não sabem resolver situações porque não conhecem os caminhos dos Odus. E aí as situações ficam ali vagando, atrapalhando, trazendo negatividade para a vida do consulente, entendeu? Entendi, bacana. E essa questão também eu acho que da pessoa, hoje você vê o Iaô, você vê pessoas que querem logo ser babalorixá, que querem logo estar liderando alguma coisa, que querem estar na frente de alguma coisa sempre, né? E muitas vezes não está preparado, não tem o conhecimento necessário para ensinar, para passar aquilo para alguém, e aí aquilo vira uma bola de neve, porque o outro aprende errado também já, né, Marcelo? Sim, mas isso é o que mais tem, as pessoas querendo sair de dentro dos roncós como verdadeiros babalorixás e alorixás. Mas isso muitas vezes é culpa até mesmo dos próprios babalorixás, porque muitas vezes a pessoa sai da sua casa, Alan, com algum problema, ou sai da sua casa com algum transtorno, ela vai para casa do outro e o outro fala, não, vem para cá, meu filho, que aqui você vai ter isso, porque aqui você vai ter aquilo, iludindo a pessoa, e ela vai e ela acaba acreditando que amanhã ela vai ser vamos dizer, uma pessoa boa dentro da religião, um grande babalorixá, e na verdade não é assim. Então nós devemos entender que para se sentar na mesa, nós primeiro temos que se sentar no chão, gente. Primeiro nós temos que saber engatinhar, para depois aprender a andar. Não adianta você querer aprender a engatear e amanhã você já sai correndo. Você vai chegar a lugar nenhum. O desespero é pela qual o homem morre da sua alma, né? Sim, sim. Então nós devemos esperar, ter tempo. Tudo ao seu valor e tempo, gente. Tudo ao seu valor e tempo. Então vamos com calma, porque os Odus nos ensina isso. Ter calma, ter paciência, para que possamos realmente trabalhar essa energia espiritual de orixá, entendeu? Entendi, não adianta querer adiantar as coisas, né? Não adianta querer passar na frente, que não vai acontecer. A coisa vai sair errado. Realmente tem que esperar o seu momento certo, né, Marcelo? Com certeza. E a melhor coisa que tem, Alan, dentro do culto do orixá, é você ser um Iaô, você ser lá um Omorixá, porque você está em fase de aprendizado, você está em fase de ver, de enxergar, de manipular aquelas energias, aqueles orixás para o desenvolvimento espiritual. Então, não devemos apressar as coisas. Aprenda com o seu tempo. Não queira, mas eu sou isso, eu sou aquilo da casa de candomblé. Gente, isso é perca de tempo. Aprenda. Conhecimento não é cargo, conhecimento não é idade. Existe um monte de babalorixás aí com 30, 40 anos de santo que mal sabe rezar um obi. Não sabe a diferença quando o obi cai em Tauá, em Ejelaquetum, quando cai em Ocaron, quando cai em Aláfia, não sabe. Todo mundo acha assim, isso é Aláfia, isso aqui é bom. Gente, Odu não se interpreta assim, Obi não se interpreta assim por aberto ou fechado. Nós devemos interpretar o Odu conforme a necessidade da pessoa e ver o caminho que ele está dando. E o Obi, conforme a caída que ele cai, sabendo o que é e como é. O que é o Obi quando ele fala 2 machos, uma fêmea. Quando você abre o Obi e lá tem 2 machos, o que ele quer dizer. Quando tem 2 fêmeas, o que ele quer dizer. Então tudo isso nós temos que entender quando vamos abrir um Obi. E saber saudar também, né, a abertura do Obi. Porque hoje as pessoas abrem o Obi como se estivesse abrindo uma verdadeira mexerica pocã. Enfia o dedo no Obi, abre achando que está tudo certo. E não é assim, gente. Obi, para ser aberto, tem reza própria, tem seus itons que conta a lenda de Obi, que Obi é o orixá sagrado também, e é por isso que ele é usado em todas as obrigações. Perfeito, muito bom. Né? Então, o que acontece? Nós, quando fazemos ebós dentro dos Odus, nós temos que entender que ebó Odu, gente, não é aquele ebó que você chega lá no babalorixá e fala, vamos fazer um ebó Odu pra você aí de Obará. O que é o Odu de Obará? Vamos pegar aí, que aí na internet tem um monte, em vários lugares a gente acaba vendo as pessoas fazendo ebó de Odu Obará.
Então o que eles usam para o Odu Obará? Tudo de 6. 6 frutas, 6 legumes, 6 cereais. Só que eles não sabem a reza que diferencia do Ebó Conum para a reza de Odu. Qual é a reza que eu vou rezar em Obará? O que eu vou rezar? Porque você pode fazer todos os ebó e colocar no pé de Exu, e Exu encaminha de resolver o problema. Então quando você faz um ebó de 7 coisas brancas, e é Exu que vai resolver. Quando você faz um ebó de Ossá e coloca tudo vermelho, é Exu que vai dizer, não, estou fazendo um ebó do Ossá para Yami. Gente, Odu não é assim. Odu tem que ser tefado, Odu tem que ser rezado, Odu tem que ser marcado. Então não é simplesmente pegar um monte de coisa, passar no corpo e falar que você está fazendo ebó de Odu. Ah, mas Ossá é 9. Gente, não é bem assim que funciona as coisas de ebó. Então você tem que saber atingir o Ará, que é o corpo físico, né, vindo de um princípio de lama, é considerado a morada e a consciência de Deus homem, ou seja, o Deus habitando dentro do homem, levando à evolução espiritual, levando a pessoa a crescer, saindo do plano material e entrando no espiritual. Nós temos o Essé, que é o elemento do organismo humano. Ou seja, todo o elemento que está ligado ao organismo humano. Nós temos o Okan, que é coração físico, e temos o espiritual, que é a ligação entre o espiritual e o material, centralizando a inteligência do homem dentro do espiritual e do material, não deixando que as influências sejam trocadas. Nós temos também o Odidi, né? Sim. Que é a sombra, aquela que acompanha o ser humano. E muitas vezes, quando você vai tirar o ebó, você tem que ter cuidado para não queimar o Odidi da pessoa, deixando determinadas energias cair sobre a sombra da pessoa, porque senão acaba trazendo muitas dificuldades para a vida da pessoa. Por quê? Porque o Odidi é onde está representado o plasmático do espírito, né? Ou seja, o fantasma humano, aonde nós podemos nos ligar do corpo, nos livrar do corpo e ir para um outro aspecto espiritual, voltando com outras formas e com outras necessidades, entendeu, Alan? Entendi, Marcelo. Então, quando nós trabalhamos também o Emin, que é o sopro de vida, que é onde reside toda a existência de Olodumare, Exu Bará, que é o Exu do corpo, que é determinado por um período quando nós somos iniciados, o homem vive do quê? De respiração. Então o homem respira todo minuto. O homem não pode falar assim, eu sou água, eu sou terra. Não, você é ar, porque todo momento você está respirando. A cada 1 segundo você respira um pouco do ar, né? Sim. Então, até nas culturas cristãs, nós observamos isso, né? O uso do ar, a representação do homem com Deus, quando Deus sopra dentro das narinas do homem, a força vital da vida, né? Que é o ar. Nós temos também o Ori, que é a divindade, que é a mais poderosa, que acompanha o homem por toda a vida, que eu já falei várias vezes que é o Ori, que é a cabeça. E nós temos aí o Odu que é onde nós mexemos para encaminhar a vida da pessoa, tanto no aspecto positivo quanto no aspecto negativo. Então, para se fazer um ebó, eu tenho que conhecer, gente. Quando eu vou fazer um ebó, o que eu tenho que conhecer? Essas necessidades que o homem tem para poder trabalhar a energia do Odu. Então eu tenho que saber se aquele ebó não vai cair na sombra da pessoa, como que está a respiração do meu consulente na hora de passar o ebó, como eu vou passar a energia para o ori dele. Então tudo isso, gente, é muito importante mesmo na hora de se fazer os Odu, tá? O Odu, a gente vê ele assim como um destino, né? Como um caminho a ser percorrido, como uma missão que nós temos aqui na Terra. Só que dentro desse Odu nós encontramos o Axé, que é a força da movimentação da vida. Nós encontramos o Orixá, guardião de cada existência humana. E nós encontramos também Ifá.
Então nós temos aí, dentro do um Odu, 4 energias agindo ao mesmo tempo, entendeu, Alan? Entendi, Marcelo. Entendeu? Então, os oráculos que são usados para a confirmação do Odu é através desses itons que nós muitas vezes contamos para o consulente, porque o oráculo é a luz sobre luz, Sim. né? É aonde nós enxergamos o mundo com perfeição. Nós enxergamos a vida da pessoa com perfeição. Nós enxergamos a vida daquela pessoa realmente como é, sem mistério, sem influência de alguém. É o Orixá e o Ori que está falando, é o Odu, é todo um sistema junto. Então todos esses aspectos não morrem. Eles voltam à sua origem, ou seja, lá no Orum, pois pertence ao grande senhor do Orum, ou seja, a grande Olorum, ou grande Eledumare. E só ele pode liberar essas forças divinas para que o homem possa viver melhor aqui no Aei. Então, quando você fala dos itons, você tem que ter conhecimento do que ele age na vida da pessoa, de como ele é influenciado na vida daquela pessoa, como aquilo acontece na vida da pessoa, por que a pessoa consegue as coisas em determinados caminhos e no outro não, como que a pessoa se dá bem na vida. Então nós muitas vezes buscamos respostas através dos oráculos, né? A verdade é que o sistema que nós usamos, que é o Eri de Logum, ele nos dá o quê? Coordenadas, ou seja, coordena uma situação para melhorar a vida daquela pessoa, Alan. Entendi. Isso é realmente um assunto intrigante, porque com tanto tempo já, e as pessoas que fazem parte do culto ainda não entendem como interpreta isso. Como se interpreta corretamente os itons de Fá, né? Sim, por isso que quando nós apuramos um jogo de Eri de Logum, de acordo com o Ifá, né, o Orum se abre, compartilhando a energia da pessoa que ainda existe lá no Orum. Entendeu? Então muitas vezes ele pode estar ligado até mesmo a funções familiares, e ele não anda porque essas funções familiares estão conectadas a ele ainda. Entendi. Aí é onde nós vamos buscar soluções poderosas, né? Através de rezas, de conhecimentos de tons, de odus, o Babamim ou Yamin, né? Quem pode ajudar aquela pessoa? Meu pai ou minha mãe? Né? Ou seja, o ancestral masculino ou feminino que pode ajudar aquela pessoa. E esta forma, ela salienta, vamos dizer assim, o amor, a perfeição, a caracterização de um orixá na vida daquela pessoa. Né? Eu vou falar com o espírito do meu pai. Então, muitas vezes, quando a pessoa vem jogar o búzio, ela tem que ter consciência, ou opelê, que ela vai conversar com o espírito do pai dela. Ah, mas meu pai está vivo. Quando diz pai, não é o pai carnal, mas é o pai espiritual que acompanha ela desde outra vida. Ou vou falar com a minha mãe espiritual, que é aquela vida que ela traz de outros caminhos. Que é aquela que realmente conhece também a pessoa, né, Marcelo? Quando a gente fala de pai e mãe, é aquele que conhece, né? Verdade. Aquele que sabe quem é a pessoa, sabe da sua necessidade e realmente qual o melhor caminho para você seguir, né? Sim, qual o melhor caminho, qual a melhor solução para a sua vida, qual é a energia que está ali reinando você e trazendo o equilíbrio, entendeu? Entendi. Porque o fim da vida aqui na Terra envolve várias questões que muitas vezes nem compreendemos. Cada um interpreta de uma forma, ou faz a interpretação daquilo que entende. Não quer dizer que é aquilo. Então toda religião encara este fato de nascer e morrer. Né? Todas as religiões têm isso daí. Nascer, que é Ibi, nascer. Iku, morrer. Então, nascer e morrer ao mesmo tempo. Ou seja, nós nascemos, vivemos um tempo aqui na Terra e logo em seguida nós morremos, vamos a óbito. Então, essa situação acaba criando conflitos nas pessoas. Por que eu tenho que nascer? E por que eu tenho que morrer?
Então o ser humano fica se questionando. Quando você vai buscar a ajuda de Fá, você compreende a necessidade de cada ser. Entendi, fica mais fácil, né? Fica muito mais fácil a partir do momento que você compreende, vamos dizer assim, essa situação. Bacana, Marcelo, olha só, a Eliane, ouvinte, está ao vivo aí com a gente, lembrando que quem quiser participar, o MSN é contato@marceloalban@hotmail.com. A Eliane pergunta assim, Marcelo, de onde surgiu os itons de Fá? Então, os itons de Fá são situações que Olodumare conversa com Orumilá, dando origem, né, do que é a vida aqui na Terra. Ou seja, verdadeiras rimas para que Fá pudesse interpretar para o homem dizendo o que ele está vivendo. Ou seja, Olodumare dizendo para você o que você está necessitando ouvir de uma forma mais não tão clara, porque muitas vezes a gente não compreende, temos que analisar, mas de uma forma que você se envolva naquela situação, que você se unifique naquela situação, que você possa viver aquela situação, entendeu? Entendi. Então os itons são verdadeiros versos de Deus, né? Verdadeiros poemas de Olodumare, para que o homem, ou seja, através de Orumilá, pudesse interpretar e achar a solução do seu caminho. Porque quando nós falamos em interpretação, cada um vai ter a sua, mas Ifá já deu uma interpretação, ou seja, ele já deu a sua Idajo Tiorum, ou seja, já julgou o divino, né? Ou seja, ele já teve a avaliação divina dele e jogou aqui na Terra para que o homem pudesse interpretar de uma forma mais coerente que cabesse na sua vida, entendeu? Entendi. Então, muitas vezes, os itons não são claros, mas a mensagem e a posição que ele te dá, muitas vezes pode ser claro, mas a gente não para analisar, a gente só vai, como é que eu vou te explicar? Aceitando, a gente vive num mundo de aceitações. Então, você tem que compreender o que é esses itons dentro do Ifá para poder trabalhar os odus de uma forma bem clara e objetiva, entendeu, Alan? Entendi, Marcelo, perfeitamente. Então é uma coisa simples. Quando você pega um Odu Medi, você interpreta as combinações dele, porque ele conta verdadeiros relatos, história da vida do consulente de uma forma primitiva. E você tem que transformar ela numa forma atual, do cotidiano de hoje, a realidade de hoje. Nós não vamos pegar assim um itom que fala o Ogum pegou o cavalo e deu 5 voltas no morro. Você não vai pegar um cavalo e vai dar 5 voltas no morro. Então está dizendo que a pessoa está perdida. E quanto mais ela sai de casa, mais perdida ela fica. Então ela tem que ficar dentro de casa se organizando antes de sair. Então nós temos que transformar isso do passado remoto, de um passado antigo, para um futuro atual onde as pessoas possam entender. Bacana. Né? Então nós temos várias assim interpretação, entendeu? Entendi, que realmente tem que se interpretar correto, porque se vai de boca em boca, o negócio é interpretado errado, né, aí se monta uma tradição em cima daquilo, se monta uma doutrina em cima daquilo, e aí a coisa fica como às vezes a gente vê aí, principalmente na internet, né? A internet é ótima para você ver coisa boa, mas também coisa ruim é muito fácil, né? E outra coisa, as pessoas estão igual os evangélicos de 10 anos atrás, repetitivos, né? Então elas escutam alguma coisa, são verdadeiros papagaios. Elas escutam uma coisa aqui que eu estou falando hoje, e amanhã elas colocam 2 ou 3 letras a mais e falam que foi ela que escreveu e começa a propagar aquilo. Sim, sim. Mas não sabe o porquê, não sabe nem a origem. Aí você pergunta, mas de onde você tirou isso? Por que você tirou isso? Qual a finalidade disso? Aí a pessoa não sabe responder. Por quê? Porque não foi ela que foi atrás. Não foi ela que entendeu aquilo. Alguém entendeu e ela está apenas absorvendo aquilo para ela. Ela achou bonito, né? Sim. Por isso que eu digo, através de cada evento, gente, existe um objetivo, um subjetivo de cada particularidade de cada matéria no universo. Tá? Então, quando queremos converter o imprescindível em efeitos
reais, nós precisamos dar graças aos nossos orixás para que eles possam movimentar essa energia e transmutá-la para a nossa atualidade. Então, muitas vezes a pessoa não sabe o que é isso, não sabe estabelecer essa experiência, né? Não consegue se anexar a essa experiência e transformar esse desenvolvimento em intelectualidade. Então nós precisamos compreender, porque a religião do orixá é compreensão, porque é tudo passado via oral. E hoje alguns babalorixás, alguns babalaôs, algumas pessoas realmente estão escrevendo os assuntos e colocando as coisas mais claras para que nós possamos entender. Então isso significa que daqui a algum tempo, gente, nós vamos poder falar mais de orixá. Nós vamos poder realmente aprender mais sobre o orixá, porque as coisas vão estar mais claras, porque hoje ainda continua um pouco obscura, e as pessoas acabam misturando várias iniciações, várias egrégoras numa só. E aí acaba virando bagunça. Então nós temos que saber o que é a nossa realidade do culto de orixá, qual é a realidade do evangelho, qual é a realidade do cristão e qual é a realidade do espírito. Então nós acabamos misturando todas as religiões para explicar uma religião nossa. E a nossa própria religião, que é africana, ela tem explicação. Nós não precisamos pegar de outras egrégoras ou de outros segmentos para explicar o nosso, não. Né? Então nós precisamos compreender um pouco mais Ifá. Com certeza, Marcelo. Isso que você falou é muito importante, porque as pessoas sempre buscam na outra religião aquilo que ela não entendeu na dela ainda. Então ela não entendeu aqui, vai buscar na outra e acha que a outra que está certa e pega um pouco de cada, e no final ela não é nada, porque ela não é do candomblé, ela não é de algum outro segmento. Então ela tem que realmente, a pessoa tem que entender aquilo que ela vive, porque se a religião existe é porque tem fundamento. Com certeza. O que eu acho engraçado é que muitas vezes nós vamos contar um tom de uma lenda e a pessoa fala assim, mas na Bíblia lá, o João, o Pedro, o Paulo fazia isso de tal forma. Gente, nós não podemos comparar a religião africana com a religião católica, a religião europeia, gente. Nós estamos falando de dois continentes totalmente opostos. Então eu posso falar assim, todas as espécies existentes no planeta, explicações para elas, nós vamos encontrar lá no livro de Gênesis. Tá, mas isso daí, gente, é cristianismo. É aonde os evangélicos vão tomar força, aonde os evangélicos vão tomar mais coragem de falar mais mal da nossa religião, porque nós não temos base. Nós pegamos o que nós ouvimos da Bíblia e completamos e colocamos dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, dentro da alta magia, onde for, porque nós não sabemos interpretar a nossa própria religião, entendeu? Sim. Então, o que acontece? Dentro do Itá, ou Ogundá Massá, ele fala muito disso, desse lado do homem fazendo sacrifício aos seus deuses. Ou seja, o sacrifício que cai sobre a terra apazigua a ira da terra, trazendo as nossas necessidades à tona. Ou seja, então quando nós fazemos sacrifício, gente, não é igual lá na Bíblia, o que está dizendo lá na Bíblia é outra situação. O sacrifício é outra situação. Então nós precisamos compreender qual é a situação real daquele sacrifício e por que ele está sendo feito e buscar dentro dos itons de Fá o motivo pelo qual nós estamos mexendo com ele. Com certeza. Semelhanças podem haver em todas as religiões, coisas parecidas, mas cada uma significa uma coisa, né, Marcelo? Com certeza, por isso que todo evento é individualista. O coletivo só acontece através de ação de culto, né? Sim. Ou seja, reverenciando o memorial universo, ou a memória do universo. Ou seja, quando nós nos organizamos em grupo para louvar uma força no geral. Aí acontece. Fora isso, não tem, gente. Não tem. Então nós temos que compreender que quando nós fazemos o ebol e quando nós trabalhamos com o Ziton, nós encontramos no universo os vários níveis que ele tem para a evolução do ser sobre a Terra. Devido a isso, gente, nós podemos pegar exemplos do que aconteceu no passado, no presente e no futuro. Tudo é nada. Ou seja, quando fazemos coisas sem diretrizes, sem base, tudo é nada. Ou seja, fazemos e nada acontece.
e as identificações que possuem os modelos matemáticos similares ao que nós encontramos hoje no mundo, é a igualdade de sermos diferentes, que cada homem contém o seu próprio tom, que cada homem contém o seu próprio Odu, e que concede a ele as necessidades que é preciso. Então nós temos que entender cada Iton, cada Odu, para que possamos tridimensional o homem, ou seja, levar ele para várias formas, transformar o homem em várias dimensões, para que ele possa se evoluir e ser recadado, ou seja, acolhido por Olodumare, o nosso Deus Criador, entendeu? Com certeza. Então, o que acontece? Quando mexemos com o Odu, gente, nós não podemos mudar o passado. Nós temos que compreender o presente, né? O passado e o presente ficam muito mais fácil de se registrar na mente humana, porque nós já vivemos ou estamos vivendo, mas procuramos compreender o futuro, do que devemos fazer para alcançar as graças dos orixás. Então, quando você faz um ebó Odu corretamente, conforme a sua necessidade, dentro dos padrões de Fá, a possibilidade de ganho e de facilitação da sua vida é muito grande. Porque é uma experiência que você já viveu lá no passado e ela está voltando de uma forma diferente para o seu futuro. Então você já viveu aquilo. E para você transformar aquilo, você precisa conhecer a realidade do seu presente para transformar em futuro. Então, gente, nós temos que trabalhar em equipe para que possamos transmutar esse gigante que é o passado, que nós estamos sempre ligados a ele. Trazendo informações, dimensões de uma outra vida através dos ebós, do Iton, do Ifá, para que possamos mudar essa vida. Por isso que eu digo, gente, não existe receita de bolo. As pessoas muitas vezes falam assim, eu queria um ebó para minha namorada ficar apaixonada por mim, o que eu posso fazer? Pôr mel no copo com água e rezar por Jaguar. Gente, isso não é receita, pode dar certo para um. Ou deu certo para um e hoje você está tentando fazer e não vai dar certo para você. Deu certo naquela ocasião para aquela pessoa. Não quer dizer que vai dar certo para você hoje. Então são situações vividas que a gente não para explicar. Por isso que nós devemos consultar um babalorixá. Por isso que nós devemos consultar um babalaú, para sabermos se estamos indo no caminho certo. O que aquele Odu está guardando para mim? O que aquele Odu realmente está trazendo na minha vida? Então nós temos que compreender isso através de um jogo de buzo. Perfeito, Marcelo. Muito bem explicado. É uma grande verdade. Olha só, Marcelo, tem outra pergunta de um ouvinte, Rafael. Ele diz assim, Marcelo, não sei se minha pergunta pode ser respondida no programa de hoje, mas tenho muito interesse em saber qual a diferença entre magia negra e feitiçaria. E pergunta também, se a feitiçaria faz parte de alguma tradição específica. Então, gente, isso daí é um programa que aí a gente teria que falar sobre isso, porque aí vai estar misturando várias egrégoras, vários segmentos, porque feitiçaria é tudo aquilo que você manipula elementos, gente. A feitiçaria é tudo aquilo que você mexe. E a magia é transformativa, é o que você transforma, o elemento que você transforma em algo na sua vida. A feitiçaria é manipulação. Magia é transformação. Essa é a diferença. Não tem outra explicação. Mas isso fica aí a dica para um tema de um próximos programas aí, né, Marcelo? Sim, nós podemos montar um próximo programa falando sobre feitiçaria e magia, bruxaria, porque hoje eu vou te falar uma coisa, as pessoas praticam bruxaria e não sabem da onde vem, quais são as suas bases, quais são os seus sentidos. É por isso que nós somos muitas vezes chacota, né? Sim. De outras religiões, porque nós não sabemos nada. A gente mistura cristianismo com Wicca com Celta com druismo com alta magia com isso, então nós acabamos se tornando até muitas vezes ridículos, porque não temos base, não temos conhecimento de onde vem a nossa espiritualidade, nós não sabemos de onde ela vem e por que ela vem. Então nós temos que parar, gente, estudar um pouco, conhecer mais sobre essas necessidades espiritual que temos. Tá certo? Verdade, bacana. O que eu acho que também não pode, né? Eu acho que a pessoa seguir a pessoa, né, praticar, que nem a gente conhece pessoas que praticam diversas tradições. Você mesmo tem o culto orixá, tem a jurema, a alta magia, mas tudo dividido dentro de um fundamento em cima de cada coisa. Você não tenta explicar o orixá através da jurema.
Lógico que não tem como. Não tem como. Que nem ontem mesmo até eu recebi um e-mail, tava conversando com a pessoa, né? E ela falando que ela frequenta uma casa e a casa dela pratica-se várias coisas ao mesmo tempo, então ela não sabe, faz culto de cigana, aí a caboclo de cigana já tá virando pra caboclo, porque o caboclo traz a essência cigana, porque sabe? Uhum. Então mistura muito. Então as pessoas vão ter que saber que cada qual no seu lugar. Se você está mexendo com orixá, gente, vai aprender sobre orixá. Se você está aprendendo sobre Umbanda, vai aprender sobre a Umbanda. Está mexendo com magia, vai aprender a magia. Questione seu mestre, questione seu babalorixá, questione seu sacerdote. Da onde está vindo isso? Por que está vindo isso? Qual é a necessidade disso? Aí a pessoa vai te mostrar se ela sabe ou não, porque você só aprende as coisas quando você realmente questiona algo. Porque eu acho assim, primeira coisa, o babalorixá, que nem eu sempre falo, então, o babalorixá, o mestre, o sacerdote, ele tem que causar espanto na vida das pessoas. Não deixar se intimidar. Ah, eu vou fazer isso, eu quero ver aquele pai de santo fazer alguma coisa. Gente, não faça. Você não conhece seu pai de santo, você não sabe o que ele é capaz. Você pode ver ele dando risada, brincando com você, fazendo careta e tudo mais. E na hora do vamos ver, ele acaba com a sua vida. Então, gente, não confunda liberdade com libertinagem, gente. Porque muitas vezes a gente acaba confundindo, né, Alan? Com certeza. Isso é muito comum dentro da casa de axé, né, Marcelo? Bastante. Então, gente, eu acho assim, a melhor coisa que vocês fazem, vamos dizer assim, dentro da religião, é respeitar. Não falar demais, respeitar, conversar com seu babalorixá com respeito, não com ironia, porque é aquela coisa, o cara te raspou, o cara te fez, aí você fica com ironia, o cara pode acabar com você. Então, tenha respeito. Ah, mas o meu mestre de alta magia é assim, assim, meu, se ele é assim, o problema é dele, tem que ver se ele não está errando na hora de fazer o ritual com você. O seu babalorixá, seu mestre, seu sacerdote, ele pode ser de sábado, domingo, um alcoólatra. Começar a beber na sexta-feira, meia-noite, parar no domingo, 5 horas da tarde. Mas é a vida dele, ele não está errando com você, está errando com ele. Quem vai morrer de cirrose é ele. Então as pessoas acabam misturando o cotidiano com religião, entendeu, Alan? Entendi, com certeza. O lado pessoal, levando pro pessoal mesmo, né? É o pessoal. Ah, porque o pai de santo lá é mulherengo, ai, porque não sei o que tem, porque o pai de santo, ele é muito afeminado, ai, porque o pai de santo... Gente, o problema é dele, quem tem que falar se ele é aquilo? Não, são as pessoas que moram dentro da casa com ele. Não te dá o direito de você fazer ou apontar o dedo. Você não tem, cada um. Ele errou com o seu orixá? Ele errou com a sua cabeça? Ele errou com os seus... Não. Então, olha, eu agradeço, é o pai que eu tenho, porque ele não errou comigo, minha vida tá andando, tá próspera, as coisas estão acontecendo realmente, então vamos bola pra frente, vamos realmente fazer a vida acontecer. Agora, se você tá vendo que as atitudes do seu pai de santo, ou do seu mestre, ou do seu sacerdote tá te atrapalhando, aí você vai lá, olha, o pai de santo deu um buri na cabeça do meu irmão de santo bêbado, aí já tá interferindo na religião, já tá interferindo na casa de axé. Mas se ele não fez isso, gente... Deixa ele beber, deixa ele fazer o que ele quiser. A vida é curta. E o babalorixá, vocês não sabem o que é ser babalorixá, né, Alan? Com certeza, Marcelo. Eu posso dizer assim, que a gente teve acompanhando o Marcelo durante um dia inteiro, né, Marcelo? A gente acompanhando aquela correria da gravação do curso, e a gente viu do curso Medicina Africana que finalizou agora o mês passado, e o quanto é trabalhoso a casa, né? A gente vê quantos detalhes tem na casa para a coisa acontecer. As pessoas não têm ideia do que é realmente uma casa de axé por trás. Não só na hora que ele está acontecendo, mas por trás, antes de tudo, né, Marcelo? Sim. Porque o que acontece? Quando nós buscamos equilíbrio espiritual, nós temos, vamos dizer assim, dar informações, dá instruções para a pessoa. Não quer dizer que você 24 horas você é perfeito, ou que você está ali 24 horas. Então as pessoas têm que entender que o babalorixá, ele tem, vamos dizer assim, dificuldades, ele tem também as suas necessidades. E a pessoa acha que ser babalorixá é sentar numa mesa e jogar abuso. Gente, você pensa que é isso? Então vá para a igreja evangélica, porque ser babalorixá não é sentar atrás de uma mesa de jogo de abuso e apenas sentar e ver as coisas. Nós temos que
compreender como fazemos isso. E para isso é anos de experiência, é anos de coisas, é anos e anos de situações que nós vivemos e aprendendo. Eu falo para todo mundo, até hoje estou aprendendo. Por isso que eu não me meto a besta e falar que eu sou babalorixá fulano de tal. Eu não me meto a falar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Porque, gente, eu não sei o que o orixá está vendo na minha vida. Então, eu prefiro ficar no meu cantinho ali, fazer as minhas rezas, fazer os meus ofós, fazer meus adurás, meus itons, e pôr a vida das pessoas para frente. Isso que me interessa. O resto, só Deus e Oxalá para acrescentar na minha vida. Né? É verdade. É interessante, né? Hoje você falou uma coisa, o que acontece muito, citando, a gente está aí na internet, todo mundo que está ouvindo a gente está na internet aí, e hoje é muito comum você ver babalorixá falando, né? Essas coisinhas, esses detalhes, né? Tipo, que atendeu gente famosa e que faz coisas grandiosas e que não sei o que, não sei o que. Às vezes, dentro da própria casa de axé, a coisa não é organizada, não tem muito fundamento, né, Marcelo? A gente vê isso, eu acho que as pessoas têm que parar e se preocupar um pouquinho mais com a sua própria casa, com aquilo que você faz dentro da sua casa, sem se preocupar aí com o que está aí fora. Sem se preocupar em se gabar, eu acho que você tem que ser o que você é dentro de casa, dentro da sua casa de axé. Mas é que tá, Alan, o erro não começa dos abiãs e nem dos yaus, começa dos próprios babalorixás, entendeu? Os próprios babalorixás e alorixás não se juntam. Pelo contrário, é um falando mal do outro. Olha, porque fulano fez lá o tal orixá e não colocou Ecodidé na cabeça. Meu, o Yaô é do cara, deixa ele. Se ele quiser colocar uma pena de pavão, ele coloca. O Yaô é dele, ele faz o que ele quiser. O importante é dar certo. Eu vejo aqui, nesses 2 anos de rádio, de Toques de Aruanda, eu recebo vários e-mails, eu vejo vários comentários. Um dia uma menina me falou assim, mas a minha mãe de santo me fez de inhaçã e ela não colocou Ecodidé, ela colocou outra pena. Eu perguntei pra ela, falei assim, sua vida tá andando? Você tá bem de saúde? Você tá trabalhando? Você está amando? Você tá bem? Ela falou, não, minha vida tá super boa. Só que o babalorixá da casa ali falou que isso tá errado. Gente, tá errado aquilo que não dá certo. Não deu certo? Tá errado. Deu certo? Gente, vamos bater palma. Se nós buscarmos dentro dos itons de Fá tudo que Fá fala, nós vamos ficar a noite inteira aqui mostrando que tudo tem explicação. E nós temos aí, Alan, vários babalorixás de casas grandes que entraram dentro da casa de santo tomando 7 anos direto, não passaram pelo quarto de santo, não foram Yaô, nunca colocaram a bunda no chão, já tomaram 7 anos e se tornaram grandes babalorixás. Então, gente, é o que dá certo. E raspou mais aí de 1000 pessoas e todos os 1000 que eles colocaram a mão estão bem. Então, axé é o que dá certo, axé é o que tá bom para a vida das pessoas. Então os itons de Fá, ele fala muito disso, né? Que nós não devemos olhar para o macaco que está do nosso lado, mas sim para os nossos macacos que está abaixo de nós. Porque o que está do nosso lado, ele não tem perigo de nos derrubar do galho, mas o que está embaixo, ele pode nos derrubar do galho, entendeu? Entendi. Então as pessoas se preocupam muito, porque os babalorixás e orixás aqui do Brasil tem que tomar vergonha na cara e parar de apontar o dedo um pros outros, meu. Tem que chegar e falar, o cara fez, deu certo pra ele, tá bom pra ele, beleza. É que nem outro dia me convidaram aí pra uma página no Face, os marmoteiros. Eu não acredito em marmotagem, Alan. Se alguém falar, o cara fez marmotagem, gente, não é marmotagem, é falta de conhecimento, é falta de alguém sentar e explicar pro cara, isso aí não tá errado. Você acha que tá certo? Me dá uma explicação, por que você fez isso? Então eu não acredito em marmotagem, eu acredito em pessoas desinformadas, eu acredito em pessoas que não têm informações para lidar com algumas situações. Então nós temos que parar e parar de colocar o dedo na testa dos outros, na cara dos outros e falar assim, isso aqui tá errado. Não, gente, errado é o que dá errado. Muitas vezes o cara passa tinta amarela no corpo do seu Yaô, de vez de passar o Sum, e o cara ganha na loteria. Você vai falar que o Pai Santo é maluco? Não, gente. E se o Pai Santo falar assim, você vai passar tinta látex na cara que você vai ganhar na loteria, gente, e eu ganhar, você acha que eu vou falar que o Pai Santo é louco? Então nós temos que parar, refletir e ver o que dá certo, o que é bom. Porque ninguém sabe o que é a verdade. O culto de orixá é igual um poço. Quanto mais você cava, mais terra sai de lá de dentro. Quanto mais você tenta organizar a situação, mais profundo fica a situação. Então, gente, não adianta, não é verdade, Alan? Orixá é necessidade, você tem falado isso
acho que durante esses 2 anos aí de programa, orixá é necessidade, aí a casa vai se adaptar dentro da sua necessidade ali, né, Marcelo? Com certeza. Entendeu? Então nós temos que compreender isso. Por isso que nós temos um oriki de Oxóssi muito bonito, que diz assim: Oxóssi Odé Matasse Durou Orum Oromalá. Quer dizer o quê? Oxóssi é o patrono, é o senhor da caça. Oxóssi nunca atira numa caça que já está morta. Ele sempre atira numa caça viva. Então, ou seja, é um Iton. Isso aí quer dizer o quê? Que o Oxóssi não vai perder o tempo com caça que já está apodrecendo. Ele não vai atrás da caça que já está morta. Ele vai atrás da caça que está viva e boa. Então é a mesma coisa, gente. Vai atrás de você, sai um pouco da internet, sai um pouco do Facebook, sai um pouco dos Orkut e vai atrás do que vocês querem. O mundo está cheio de coisas maravilhosas aí fora, gente. Então vão atrás, vão buscar realmente o que é de vocês. E deixa que os outros façam o que eles saibam. Porque quem é vocês para julgar alguém? Só Olodumare julga. Nós recebemos ordem, nós somos empregados de orixás. Não é verdade, Alan? Verdade, Marcelo. Muito bom que você falou hoje no programa, viu? É verdade. E o nosso horário aqui já vai dando, não é verdade, Alan? Verdade, verdade. A gente agradece muito os ouvintes aí que estiveram ouvindo atentos. Esperamos que vocês levem o que foi dito aqui para suas casas de axé, para as outras pessoas que você conhecem, né? E não se esqueça de acessar o site do Marcelo atualizadíssimo, www.marceloalban.com.br. Compartilhem as postagens que tem lá. Tem muita coisa sobre magia, Jurema Sagrada, culto ao orixá, diversos assuntos voltados à espiritualidade. marceloalban.com.br. Marcelo, qual que é o MSN, até para as pessoas poderem tirar dúvidas sobre atendimentos e os cursos presenciais também? É contato marceloalban@hotmail.com ou pelo telefone 011 44 44 08 83. Espero todos vocês semana que vem aqui, sexta-feira que vem. Espero vocês aqui também para o Lubagé no dia 28 às 19 horas. E espero que vocês tenham um ótimo final de semana, uma ótima noite e que Eledumar abençoe todos vocês. Axé em seus caminhos e até semana que vem com o programa Raízes do Culto. Você ouviu pela Rádio Toque Zero Anda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote do culto ao orixá e mestre em alta magia, Marcelo Alban. Oferecimento: Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos e esotéricos. Acesse www.mixbijuesotérica.com.br.